Você já ouviu alguém dizer assim: "Ah, isso é artrose, coisa da idade"? E normalmente essa frase vem acompanhada de um suspiro e uma certa desistência. Como se fosse assim: agora é aceitar e conviver com dor. Mas será que é só isso mesmo? Será que a artrose é só desgaste ou será que a gente simplificou demais uma condição que é muito mais complexa? E mais importante, será que dá para fazer alguma coisa ou a única opção é esperar piorar? Para essa conversa, eu trouxe uma convidada muito especial, a doutora Angelita, médica reumatologista. Doutora, seja muito bem-vinda. Eu quero começar do começo, porque se a base estiver errada, o resto desanda. Quando a gente fala em artrose, a maioria das pessoas pensa em desgaste. Isso ainda faz sentido hoje ou já é uma visão simplificada demais? Essa é uma visão bem simplificada do que é artrose. Na verdade, a gente considera a artrose um desgaste que inicia-se pela cartilagem, mas esse é só o começo de um processo, quando na verdade toda a articulação é comprometida. Então, a cartilagem, ela é uma estrutura muito complexa, onde você tem tendões, você tem cartilagem, você tem membrana e você tem músculos, né? Então, esse complexo todo forma uma articulação. Então, o comecinho é lá pela cartilagem, mas o resto, quando você começa a ter uma evolução do processo, pega toda essa estrutura que é comprometida. Você antecipou aqui uma resposta, porque eu ia dizer agora. E quando a gente fala de articulação, quais estruturas realmente estão envolvidas além da cartilagem, né? Então, é só reafirmando aí, você falou que tem músculos, tendões, membranas, né? É, Por que que às vezes a pessoa imagina quase como um pneu careca? Mas não é bem assim, né? não. O desgaste ele começa pela cartilagem, porque a cartilagem é um tecido vivo, que está em constante eh, transformação, onde existe um equilíbrio entre a formação da matriz da cartilagem e a degradação. Então, você tem isso em equilíbrio, você tem uma matriz saudável, uma cartilagem saudável. A partir do momento que acontece qualquer coisa que pode eh, interferir nesse equilíbrio, você começa a ter o predomínio daquilo que desgasta. E aí você começa com todo o processo de degeneração progressiva e uma inflamação indolente que fica a partir de um certo momento crônica, né? Sim. Agora, entendendo isso, fica muito mais fácil de entrar uma pergunta importante. O que que leva uma pessoa a desenvolver artrose? Quais são os principais fatores de risco que você observa na prática? A gente tem que diferenciar que existem alguns tipos de artrose. Então, existe aquela artrose que é uma artrose primária, que a gente diz assim, não tem outro problema para aquela pessoa ter tido artrose, né? E existe a secundária. Eu tive um trauma, eu machuquei o meu tornozelo, torci meu tornozelo, e aí eu vou ter, por conta dessa inflamação que não deveria ter acontecido, posso ter um desgaste, por exemplo. Eu tenho uma alteração no meu pé, uso muito salto, ou tenho um pé muito cavo, eu começo a forçar determinadas estruturas dentro da articulação, como por exemplo a cartilagem, que não deveriam estar tendo aquele tipo de sofrimento. Sim. Aí começa a predominar o quadro de degradação, né? Então, isso são causas secundárias de artrose. E existem as artroses primárias, que aí entra a artrose de mão, a artrose de joelho, a artrose de quadril, que são as articulações mais comprometidas por essas artroses. Uhum. Então, se você me perguntar assim, da artrose de mão, a artrose de mão tem uma causa genética muito preponderante. Então, geralmente, quem tem artrose de mão, geralmente tem lá no passado uma história de pai, mãe, parentes com artrose. Em relação à artrose do joelho, por exemplo. A artrose do joelho está muito associado à obesidade. A maior causa de artrose de joelho depois dos 40 anos é a obesidade. E quadril. Então, quadril tem algumas outras. A carga também é importante, mas às vezes algumas alterações anatômicas. É a criancinha que lá no passado não se observou que ela tinha alteração no quadril e que foi levando, principalmente mulher. Você pode ter lá, reflexo lá na frente, problema no quadril decorrente de alterações displásicas desde a infância, né? Entendi.
E o peso corporal, então, entra nessa história, né? Mesmo nas articulações que não tem carga direta, como as mãos, por exemplo, como É, você falou. a gente tinha essa noção lá no passado, né, de que vou melhorar o peso, vai melhorar minha artrose de joelho. E o que que se observa? Conforme você vai tendo emagrecimento, conforme você vai perdendo, principalmente gordura visceral, talvez pelo processo inflamatório que se reduza, né, como um todo, a gente observa que outros sítios de artrose melhoram, inclusive artrose onde você não tem tanta carga, né? Olha que Isso é uma coisa bem interessante. interessante. Todo o processo inflamatório melhorando, obviamente, É. melhora, né? Você sabe disso mais que eu, né? Mas assim, a gordura visceral ela funciona quase como um órgão endócrino, né? Isso, é. Então, quando você tem gordura em excesso, né, você tem produção de substâncias Sim. pró-inflamatórias, que são as mesmas substâncias que as doenças que eu trato lá de doenças autoimunes são produzidas, lógico que em menor As escala. interleucinas Entendeu? todas. As interleucinas todas. E aí você desencadeia, né, vias que vão para a inflamação, em baixo grau, diferente das doenças Sim, autoimunes, mas com uma inflamação que é mais persistente. com certeza. E aquela pessoa que sempre foi ativa, que sempre se movimentou, por que que ela pode desenvolver artrose mesmo assim? Depende, então, se existe essa tendência genética, então genética é uma coisa que a gente não consegue fugir, Sim. entendeu? A gente vai, né, tentando escapar por um lado ou outro, mas fugir a gente não consegue. E existe também, assim, pacientes que fazem o excesso, né? Então, aqueles pacientes que, às vezes, até mais jovens, que começam com cargas excessivas em esportes de alto impacto, né? Então, isso pode, por exemplo, levar ao Favorecer. sofrimento da cartilagem, né? Isso é uma coisa que pode acontecer. Com certeza, né. Ou seja, não é uma causa única, né, é uma soma de fatores ao longo da vida É isso aí. que vai desenvolvendo. E falando em tempo, existe uma faixa etária mais comum para o início dos sintomas ou você já tem atendido pacientes mais jovens com artrose? A artrose, ela é uma doença do idoso, do idoso ou da pessoa mais velha, né. Mas a gente tem observado que justamente por conta, às vezes, da obesidade, do sedentarismo e da própria tendência genética, né, você começa a ter eventualmente um início mais precoce, às vezes, dos sintomas, mas ainda hoje ela é uma doença de pessoas mais velhas. A artrose de mãos, uma artrose que eu falo que a artrose da mão é uma entidade diferente, né. Ela pode, ter um comportamento diferente. Você pode ter uma artrose simples e você pode ter uma artrose extremamente agressiva, que às vezes se comporta inclusive como uma doença imunológica, como uma artrite reumatoide. Então, você tem que olhar às vezes a artrose de mão com um olhar um pouco diferenciado. Às vezes pode ser debilitante, né, É. pode dificultar a coisa. E na sua prática clínica, Angelita, você sente que os casos estão aumentando? Eu acredito que talvez a gente faça mais diagnóstico, né, então as pessoas procuram mais o médico hoje por conta das dores, né, e eu acho que pode estar aumentando sim, assim, a gente tem a percepção de que pessoas isso que eu acabei de falar, de pessoas mais jovens procurando eventualmente por conta de dor, Sentindo eu dor acho. precocemente, né? Agora eu quero entrar num ponto muito importante, principalmente para quem está nos ouvindo aqui, que esse mês nós estamos falando muito da menopausa, né? Qual é a relação entre menopausa e dor articular? A queda do estrogênio, ela impacta diretamente a articulação? Impacta. Eu vou falar de uma experiência pessoal. Quando eu não tinha, assim, ainda entrado plenamente na menopausa, aí eu comecei a acordar meio rígida, de manhã cedo eu levantava, assim, com dificuldade para iniciar os primeiros passos. Tamo junto. De manhã de manhã ia fazer isso aqui, minha mão estava rígida, dolorida. Aí você já começa a elocubrar, né, "Meu, eu tô começando com alguma artrite, tô" e eu não me toquei que isso eram sintomas da menopausa que estavam iniciando. Isso é uma coisa que realmente é evidente. Então, conforme o estrogênio a gente tem receptor de estrogênio na articulação. Então e que tem um fator protetor, né. Então quando você começa a ter essa perda do estrogênio, você começa também a ter uma maior predominância de substâncias que promovem essa degradação, né. E aí na obesidade a gente ganha na obesidade Na na menopausa. menopausa a gente ganha peso, né, que é um outro fator Principalmente predisponente. gordura. Gordura, é. A gente perde um pouco de uma coisa que é fundamental para manutenção da articulação, que é um músculo forte, então a gente também acaba perdendo um pouquinho dessa
dessa força muscular na Sim. menopausa, né? Então, eu acho que é aquilo que você falou, é o conjunto da menopausa como um todo que leva você a ter sintomas e com certeza piora. Então você percebe, a próxima pergunta seria essa, você percebe uma piora dos sintomas de artrose após a menopausa? Sim, tanto Né? que você, assim, a faixa mais típica, né, dos pacientes com osteoporose geralmente que são aquelas mulheres pós-menopáusicas, né, onde você Exato. começa a ter uma maior preponderância da doença. Porque tem muita mulher que chega no consultório, né? E eu também escuto isso, fala assim: meu corpo mudou, minhas articulações começaram a doer. E aí você começa a juntar tudo, é a época da menopausa, né? É, Ou perimenopausa, sim, climatério como um todo. sim. E aí vem aquela dúvida clássica: isso é esperado dessa fase ou precisa investigar sempre que tiver algum sintoma desse tipo? Olha, tudo aquilo, a artrose ela tem uma manifestação bem típica, a dor da artrose ela é típica, né? Então, ela é uma dor assim que a gente chama de protocinética. É aquela dor que eu tô parada aqui, tá tudo bem. Eu vou iniciar o meu movimento. Eu Começa. começo com uma rigidez, eu começo com uma certa dificuldade nos primeiros passos, ou eu acordo de manhã com aquela rigidez na minha mão. É uma rigidez mais fugaz, né, 15, 20 minutos. Diferente, por exemplo, quando é uma doença autoimune, que essa rigidez ela persiste De... mais de horas. Então, isso é uma coisa que a gente usa um pouco para diferenciar uma artrite reumatoide de um processo de artrose ou de uma artrite psoriásica, Sim. né? Então, esse tempo de rigidez ela é um pouco menor, mas ela existe. Eu vou iniciar um movimento, aí eu andei, dei os meus primeiros passos, aí eu já começo a melhorar. Isso é uma dor muito típica. Então, esse tipo de dor sugere muito artrose. Agora, se as minhas dores vêm junto com outros sintomas, né? Por exemplo, eu tenho perda de apetite, eu tenho emagrecimento, eu tenho quadro febril, ou é uma dor que me acorda à noite com dor, né? Então, são aquilo que a gente chama de red flags, né? São sinais, são bandeiras vermelhas que a gente tem um sinal de que eu vou precisar procurar alguma outra coisa. Não tá Não normal tá isso daí, normal. né? Uhum. Então, esses seriam os sinais mais típicos da artrose, né? Isso, Que você essa, tá essa falando. rigidez de início de movimento. Então, aqui fala: e como diferenciar uma dor comum do dia a dia de uma dor que merece atenção e avaliação? Então, acho que a gente podia reafirmar isso, né? Se eu estiver acordando com dor, Se essa minha rigidez for muito uma prolongada, rigidez. né? Eu acho que isso é importante. Se vier com sintomas sistêmicos, né? Então, aquilo que eu te disse, um quadro de febre, perda ponderal, né? Uma perda ponderal não justificável, né? Por outros motivos. Então, Sim, aí eu tenho que realmente pensar. nisso, né? Tem algum erro comum que as pessoas cometem ao interpretar essa dor? Erro. Às vezes até o excesso do medo em relação ao processo doloroso, né? É, Se eu já tenho alguém na se- família também, eu já isso fico aí com já esse fico. fantasma. Exatamente. Sou eu, né? E agora a gente chega no ponto mais sensível. Aham. A artrose tem tratamento? Ou melhor, o que realmente funciona hoje com base em evidência? A artrose tem tratamento e não é um tratamento. É o conjunto que vai fazer você ficar bem da artrose. Então, por exemplo, existem medicamentos que a gente pode usar. E dos medicamentos que você tem mais base científica para você passar, é inclusive um fitomedicamento, É, que é a cúrcuma, tá? Então, a cúrcuma realmente, ela, de tudo que a gente tem, é aquilo que a gente tem mais base científica para falar que realmente melhora. funciona. E quem faz o efeito da cúrcuma é a curcumina. Sim, Então, e às vezes não adianta eu ir lá e comer lá o meu açafrão, sim. entendeu? Eu preciso ter uma quantidade maior É de um extrato. curcumina, um extrato, para eu poder ter esse efeito. Existem a boswellia é uma outra coisa que também a gente sabe que existe até um medicamento no Brasil com boswellia que foi Olha descontinuado, só. não sei por quê. Sim. E hoje a gente só consegue manipular. O MSM, né, que é um suplemento à base de enxofre. Então, são algumas das medicações que têm evidência que melhora. As Uhum. evidências são muito robustas? Não. Não são, mas é o que a gente tem. Então, a gente acaba usando, né? E uma das coisas importantes que eu acho em relação ao medicamento é, principalmente, a gente tem que tentar aliviar o processo doloroso do paciente. E isso a gente vai lançar mão de algumas coisas que lá no passado eu também não dava importância.
que é o uso de anti-inflamatório tópico. Então, hoje a gente diz que o uso do anti-inflamatório tópico, principalmente em artrose de mãos, mas em grandes articulações também a gente tem já evidência que melhora, é o uso como se fosse feijão com arroz. Eu tenho que andar com o meu sprayzinho de anti-inflamatório, eu tenho que à noite usar um anti-inflamatório, fazer massagem nas minhas articulações com anti-inflamatório. Isso é uma coisa que a gente realmente propaga que realmente tem que ser feito. Apesar de às vezes o paciente não ver tanto efeito, mas a longo prazo a gente realmente vê que é importante. Eu acho que isso é importante a gente falar, Angelita, porque uma coisa, para você que está assistindo a gente, é essa questão de ser tópico Sim. e não ficar usando anti-inflamatório de rotina, em cápsula, né? Isso. O anti-inflamatório na artrose, o oral, ele é a exceção. A gente sabe que a artrose ela pode vir, que a gente chama de flare, né? Então você passa um tempo bem, e do nada, você às vezes nem fez tanta coisa diferente, você faz ali uma reativação do processo doloroso, do processo inflamatório bem importante. Eventualmente, esse pode ser um dos momentos que nós vamos usar o anti-inflamatório oral, mas essa não deve ser a regra. Claro. Então, e os estudos mostram que às vezes o anti-inflamatório tópico ele é quase tão eficaz quanto o oral, por isso que a gente insiste no anti-inflamatório tópico. Interessante. Lembrando das nossas avós que usavam aquelas pomadas com arnica, com quê, nessas coisas, acho que tá aí. Estavam certo, né? O exercício ajuda ou piora? Porque tem gente que, ao receber o diagnóstico, praticamente se aposenta antes da articulação aposentar, né? É exatamente o contrário. Quanto mais aposentado você ficar da sua articulação, pior vai ficar a sua artrose. A articulação ela é um conjunto, né? Sim. Então, se eu tenho uma parte do meu conjunto que não tá boa, ou seja, se a minha cartilagem não tá boa, eu tenho que reforçar aquilo que eu consigo. E o que eu consigo reforçar dentro de uma articulação? Eu consigo reforçar músculo. Então, o meu músculo tem que estar bom para eu não necessitar tanto lá da minha articulação, da minha articulação, da minha artrose que não está tão bem. Às vezes a pessoa, tô com dor, não vou fazer. Não, você vai readaptar o seu exercício. Né? E você vai ter o seu instrutor que vai te orientar para que tipo de exercício que você vai fazer. Mas parar o exercício nunca. Acho que aqui eu vou compartilhar uma história minha nessa história da artrose. Quando eu busquei a Angelita, eu tenho uma artrose nesse dedo, né? E aí, por conta da academia, a Angelita falou para mim: olha, cuidado na hora que você segura os pesos, né? Porque os halteres, porque conforme você piora aqui, você tem que colocar o peso mais aqui na palma da mão do que nos dedos. Então são detalhes, mas como a gente faz todos os dias, então a repetição vai trazer uma piora às vezes da situação por conta do exercício mal conduzido, né? Exatamente. E o emagrecimento, quando que entra como uma estratégia de tratamento? Sempre. A partir do momento que você detecta que um paciente tem obesidade, ou sobrepeso, Sim. é aquilo que a gente falou. Hoje em dia a gente considera obesidade doença, então eu tenho que tratar a doença, Sim. né? Então ela vai entrar sempre como estratégia. Tá. Né? E a gente tem ouvido falar muito das infiltrações, né, Angelita? E a infiltração é uma solução ou é uma ferramenta pontual dentro do tratamento? Quais são os medicamentos que são utilizados nessa infiltração? A infiltração, ela é uma maneira que a gente vai utilizar quando a gente já tentou as outras estratégias. Eu já dei medicamento, eu já dei outras medicações, eu já mandei meu paciente fazer uma fisioterapia, e você tem manutenção e persistência, e o paciente persiste com sofrimento em relação a esta articulação. Tá? Então, é uma única articulação que está comprometida, essa é uma articulação elegível para fazer uma infiltração. Tá? Então, também é a exceção, mas em pacientes idosos, onde eu tenho que evitar ficar usando muito medicamento, é uma outra estratégia também. O remédio na artrose que funciona na vigência de um processo inflamatório mais intenso, onde você tem uma sinovite, um processo de inflamação mais evidente, ainda é o corticoide. Né? E além do corticoide, depois que você tira esse processo de inflamação, a gente pode ser usado também o ácido hialurônico. Né? Existem aí, hoje, né, a gente percebe que existe dentro da medicina regenerativa alguns conceitos em relação ao uso de PRP, em relação
à presença de células totipotentes, que a gente tem ouvido falar. Então, isso está acontecendo, né? Mas a gente tem que ver isso com bastante critério. Não é todo mundo que vai poder fazer esse tipo de procedimento, e não é não são todos os procedimentos que você vai ter um resultado muito efetivo. Então, você vai ter que eleger o seu paciente para fazer esse tipo de tratamento, né? Então, eu vou pegar por exemplo, um paciente muito idoso, onde eu não tenho mais células totipotentes, por exemplo, na medula. Não adianta eu ir lá tirar a medula dele e colocar na articulação. Então, não adianta eu colocar isso numa artrose também. Vou fazer um tratamento regenerativo numa artrose de grau 4, né? Então, eu acho que aquilo que é bem indicado, né, feito com consciência, mesmo essas coisas novas, a gente tem que absorver isso de uma forma bem tranquila, desde que seja feito com indicação, uma boa indicação. É, porque às vezes as pessoas ouvem um falar e aí já sai achando que tem que fazer aquilo. Isso, e não é. Em que momento que a cirurgia passa a ser considerada também? Quanto a dor passa a ser o principal motivo da vida do paciente, entendeu? Então, assim, ou então nem não precisa ser o principal motivo, mas a dor comece a incapacitar a pessoa de fazer atividades que normalmente ele poderia fazer, e que isso acaba levando a um sofrimento muito importante, né? Porque a pessoa que tem dor, ela sofre. Então, eu acho que o momento da prótese, eu sempre falo para o meu paciente assim: a hora da prótese não é minha, a hora da prótese é sua. É você que vai entender a hora que está na hora de fazer a prótese. Porque às vezes eu vou lá olhar um raio-x e o meu raio-x está lá, uma baita de uma artrose. Às vezes o paciente não tem tanta dor, né? E ele não quer submeter a um procedimento. Sim. Tem indicação? Radiologicamente tem indicação, eventualmente. Mas tá na hora? Talvez não seja a hora do paciente, então a hora é dele. É a mesma questão da menopausa também, né? Com os hormônios. Uhum. Não é todo mundo que tem que começar a repor hormônio quando começa não ter nenhum sintoma. Ah, mas eu já tenho 50 anos, vou repor. Não, né? Tem Uhum. que ter clínica, ninguém trata exame, né? Agora eu vou puxar um pouco para o meu lado, porque essa é uma pergunta que eu escuto muito no consultório. Nutri, o que eu posso usar ou comer para melhorar a artrose? E eu já vou começar sendo bem honesta. Não existe suplemento milagroso. Mas isso não significa que a nutrição e os fitoterápicos não tenham papel. A artrose conversa com inflamação de baixo grau, composição corporal, massa muscular e metabolismo. Então, quando eu organizo a alimentação de uma paciente, eu não estou tratando só a articulação, eu estou tratando o ambiente onde essa articulação existe. Hoje, a gente já tem evidência de que alguns compostos podem ajudar como coadjuvantes na dor. A cúrcuma, por exemplo, como a Angelita já falou, tem mostrado melhora de dor e função. A boswellia serrata, um outro fitoterápico, também aparece com efeito interessante. O gengibre pode ajudar, mas com efeito mais discreto. E existem outros, como por exemplo o extrato do abacate e da soja, que são bastante usados na reumatologia. E o ômega 3, que também tem uma ação anti-inflamatória interessante. Mas aqui tem um ponto importante: nenhum deles resolve sozinho. Não adianta tomar cúrcuma, boswellia, colágeno e continuar sedentária, com baixa massa muscular e inflamação desorganizada. Não existe cápsula que substitua o músculo. Então, o que realmente faz diferença é a combinação: movimento, força, alimentação e estratégia clínica. E principalmente consistência. E talvez o maior problema não seja nem a artrose em si, mas a forma como as pessoas lidam com ela. Angelita, na sua prática, quais são os maiores erros que você observa nos pacientes com artrose? Parar de se movimentar é um deles. Sim. E o não conhecimento da história natural da doença. Eu acho que o paciente tem que conhecer aquilo que ele tem, né? Então, saber que eventualmente a doença pode ter uma exacerbação? Pode, eu vou tratar aquele momento com tranquilidade. Sim. Entendeu? Existem algumas ferramentas que eu posso usar, por exemplo, algumas órteses, né? Por exemplo, assim, uma bengala.
na hora que eu tô com uma dor importante no meu joelho. Então, bengala é coisa de velho. Não, bengala é um apoio, né? Então, eu acho que essa educação em relação ao paciente que às vezes falta um pouco, sabe? E E aí, às vezes até do próprio médico não conversar muito com ele, e sabe? aí começa a automedicação, Isso, buscar soluções rápidas para aquilo, né? é. Tem algum comportamento que claramente piora o quadro? Eu acho que é um conjunto disso que a gente falou. Então, pacientes que não fazem os fortalecimentos musculares necessários, então, obesidade, sedentarismo, tudo é um conjunto, eu acho. É isso que a gente colocou. E para a gente fechar, se você pudesse deixar uma orientação clara para quem está ouvindo e convive com artrose, qual seria? Você não precisa ficar sofrendo com artrose. A artrose tem tratamento, mas a artrose, ela não depende, para você ter uma melhora da artrose, não depende só do médico. Depende muito de você. Muito mais. Então, você tem que estar disposto a melhorar. E melhorar depende muitas vezes de mudanças de hábitos, mudanças de comportamento. Então, conforme você tiver, assim, você estiver aberto a essas mudanças, eu acho que você tem grande chance de melhorar da artrose. E o uso de medicamentos, né? Assim, o uso de medicamentos de forma Orientar. orientada, né? Hoje ficou muito claro que a artrose não é só desgaste. É uma condição multifatorial que envolve movimento, peso, hormônios, metabolismo e que não precisa ser uma sentença de limitação. Muito obrigada, Angelita, pela sua participação. Imagina, obrigada a você. E se esse episódio fez sentido para você, compartilhe com alguém que vive dizendo: é a idade, agora não tenho o que fazer. Porque na maioria das vezes, tem sim. Beijos nutridos e até o próximo episódio!